Nessa aula, nós vamos entender, aprender o que é sucessor e antecessor no conjunto dos números inteiros. Relembrando que essa letra Z representa o conjunto dos números inteiros, A letra N representa o conjunto dos números naturais. Naturais, N. Números inteiros, por que é Z? Por que não, poderia ser I? Porque tem um matemático, essa letra Z aqui, eles deram em homenagem a um matemático alemão que estudou muito sobre os conjuntos dos números inteiros. E o nome dele era Ernesto Zermelo. Então, o sobrenome dele, Zermelo, começa com Z. Então, escolheram, em homenagem a esse matemático, que o conjunto dos números inteiros iria ser representado pela letra Z. Então, toda vez que tiver essa letra Z com esse risquinho aqui, já vem na mente de vocês que é o conjunto dos números inteiros. Qual que é o conjunto dos números inteiros mesmo, professor? Esqueci. Vamos colocar ele aqui na reta. Bom, vamos escolher, eu tracei uma reta aqui, lembrando que essa setinha significa que essa reta é infinita para esse lado direito. Essa outra setinha desse outro lado significa que essa reta é infinita para esse outro lado esquerdo. Então, uma reta, gente, ela é infinita, certo? Dada essa reta aqui, então, construída, eu vou colocar o referencial. O que é o referencial, professor? É o ponto zero. Aonde que está o ponto zero? Porque o ponto zero, gente, é o meio dessa reta, tá? É onde que determina o meio dessa reta numérica. Tá, dado o ponto zero, quais são os números que vêm desse lado aqui, Quais são os números que vêm depois do zero? Eles são os números inteiros positivos, ou seja, aqui vai ser o mais 1, esse outro aqui vai ser mais 2, aqui mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12, mais 13, mais 14, mais 15, mais 16 e mais 17. Então, esses são os números inteiros positivos. Eles são a mesma coisa dos números naturais. Os números naturais eram o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Percebe que aqui não tem nenhum sinal de positivo? Aqui nos números inteiros tem um sinal de mais. E aqui não tem um sinal de mais. Eles são diferentes, professoras? Ou eles são iguais ou são a mesma coisa? Eles são a mesma coisa. Esse sinal de mais aqui, ele não é obrigatório colocar. Ele não é obrigatório, tá? Então, se tiver o número 1 sem sinal nenhum, eu já sei que ele é positivo, tá? Se eu colocar esse número aqui, não coloquei nenhum sinal, eu sei que ele é positivo, porque quando o número é positivo, não precisa colocar o sinal de mais. Isso é uma das regras das escritas da matemática. Agora, falta esse outro lado aqui da reta, os números que vêm antes do zero, O lado esquerdo do zero. Que números que vêm aqui? É os números negativos. Então, é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 e assim por diante. Lembrando que é infinitos, tá? Então, agora, o sinal de menos, quando o número é negativo, então esse lado aqui, são os números inteiros negativos. O sinal de menos é obrigatório colocar. Quando ele é positivo, igual esse que tá aqui no lado direito, são os números inteiros positivos. Quando é positivo, não tem a obrigatoriedade de colocar o sinal de mais. Mas quando ele é um inteiro negativo, eu tenho que colocar o sinal de mais. Então, se esse número 3 aqui, ele for um número inteiro negativo, eu não posso deixar sem colocar o sinal. Eu tenho que colocar, tá? Agora, se o número 3 ele for um inteiro positivo, eu posso deixar sem colocar o sinal de mais. Mas se eu quiser, eu também posso colocar, certo? Então, agora vamos lá. Sucessor. O que é sucessor? Sucessor
é o que sucede, é o que vem depois. Por exemplo, vamos pegar o número 0. Qual que é o sucessor de 0? Qual que é o número que vem depois do 0? Ó, o 0 tá aqui. O que vem depois do 0? O número 1. Vamos pegar agora o número 2, né? Ou o mais 2. A gente tá vendo aqui os positivos. Qual que é o sucessor do mais 2, ó? Aqui o mais 2. O sucessor é o próximo número, ó. Mais 3. Vamos pegar agora o sucessor do mais 12. Qual será o sucessor do número inteiro positivo mais 12? Ó, o 12 tá aqui. Qual que é o número que vem depois? Mais 13. Então, para descobrir o sucessor dos números inteiros positivo, é tranquilo. E agora, vamos lá pegar o 0. Pegar o 0 não, vamos pegar o número menos 1. Qual que é o sucessor de menos 1? Sucessor é o que vem depois. Vamos lá achar o menos 1 na reta, que é aqui, ó, o menos 1. Qual que é o número que vem depois do menos 1? É o 0. Vamos escolher outro número aqui, o menos 3. Qual que é o sucessor do menos 3? Vamos lá pegar o menos 3, ó, na reta, tá aqui. Qual que é o número que vem depois do menos 3? Ó, menos 2. Vamos escolher agora o menos 8. Qual que será o sucessor do menos 8? Vamos encontrar o menos 8 na reta aqui. O sucessor, né, é o que vem depois. Então, o 8 tá aqui. Qual é o número que vem depois do 8, ó? Menos 7. Certo? Dá uma confundida porque, ó, menos 8, menos 7, menos 3, menos 2. É como se estivesse diminuindo 1, né? Aqui é como se estivesse somando 1, é que parece que eu tô diminuindo. Se eu esquecer o sinal, ó, de menos, suponha que não tem sinal de menos, ó. É como se estivesse diminuindo 1. Mas é porque a gente tem que fazer essa análise na reta, tá bom? E agora o antecessor. O que é o antecessor? Antecessor é o que vem antes, é o número que vem antes. Então, ó, se eu quero saber o sucessor, se eu desejo saber o antecessor do número 0. Qual que é o antecessor do número 0? Vamos olhar aqui na reta. 0 tá aqui. O antecessor é o que vem antes. Qual que é o número que vem antes do 0? O menos 1. Então, o antecessor de 0 é menos 1. Qual que é o antecessor? Vamos pegar o número 3, ou mais 3, né? Qual que é o antecessor do mais 3? Vamos lá procurar o mais 3 na reta. Aqui, ó, mais 3 tá aqui. Qual que é o número que vem antes do mais 3? Mais 2. Então, o antecessor é o mais 2. Vamos fazer mais um. Vou escolher um número, o mais 8. Qual que é o antecessor do mais 8? Vamos lá ver na reta onde está o mais 8, ó. Tá aqui, mais 8. Qual que é o número que vem antes do mais 8, ó? Mais 7. Então, o antecessor do mais 8 é mais 7. Agora, vamos pegar o antecessor de um número negativo, inteiro negativo. Vamos pegar o número menos 1. Qual será o antecessor do número menos 1, hein? Vamos achar o menos 1 na reta. Menos 1. Antecessor é o que vem antes. Qual que é o número que vem antes do menos 1? Ó, o menos 2. Então, o antecessor de menos 1 é menos 2. Vamos pegar o menos 3 agora. Qual será o antecessor do número menos 3, hein? Vamos encontrar o menos 3 na reta. Tá aqui o menos 3. Qual o número que vem antes do menos 3? Se eu quero saber o antecessor, eu quero saber o número que vem antes. Qual é o número que vem antes? O menos 4. Então, o antecessor de menos 3 é menos 4. Vamos mais um? Vou escolher o menos 11. Qual será o antecessor do número menos 11? Qual será o número que vem antes do número menos 11?
Vamos olhar na reta. Menos 11, ó, parei aqui no menos 11. O antecessor, ó, é o menos 12. Que a reta é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16. Opa, vocês não estão vendo nada que eu tô escrevendo, né? Menos 17, menos 18 e assim por diante. O menos, eu quero saber o antecessor do menos 11. O menos 11 está aqui. O que vem antes do menos 11 é o menos 12. Então, o antecessor do menos 11 é o menos 12. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem e perguntar para a professora, que ela explica de novo.